Mas vamos começar porque hoje a gente tem uma noite muito produtiva. Eu gostaria de agradecer você que está desde o início aqui com a gente, né? Nesses ajustes técnicos. Quando a gente faz ao vivo, é assim mesmo, não tem jeito, mas vai valer muito a pena esses momentos, esses minutos que vocês reservaram para estar aqui com a gente. Primeiro, eu te agradeço por estar aqui conosco na nossa live ABIP+. Hoje nós vamos falar sobre a nova rotulagem dos alimentos e nós estamos muito felizes com a sua participação neste espaço aqui, que é de discussão, de tira dúvidas. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar o nosso presidente, o senhor Paulo Meneghelli, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a ABIP, para nos dar um momento de fala, fazer uma saudação para a gente. Presidente, você está aí? Estou aqui aguardando aí os ajustes técnicos, ansioso para começar e já pedindo desculpa esse atraso a todos, mas estou muito feliz de receber aqui a doutora Bárbara de Oliveira Santos e também a Isabel Cansado, que são especialistas do assunto que agora está na moda, que é a nova rotulagem. Então, a ABIP sempre trazendo temas atuais para que a gente debata e aprenda junto, né? Troque experiência. E eu quero, de pronto, agradecer a presença de cada um de vocês e agradecer de uma forma especial as doutoras que estão aqui nos prestigiando, nos orientando, e que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui mais bem informado do que agora. Então, sucesso para a live a todos, uma boa noite e uma boa live. Obrigada, presidente, e obrigada a você que está conosco nesta noite. Para quem está chegando agora, hoje nós vamos abordar um tema que tem gerado muitas dúvidas entre os empreendedores do setor de alimentos e bebidas. Por isso, fica com a gente até o final, compartilhe o link desta live, convidando outros panificadores e participa com a gente aqui no chat, porque vai ser uma live bem interativa. As nossas convidadas, elas vão fazer uma apresentação, mas elas querem principalmente tirar dúvidas de vocês. É um espaço, como eu disse anteriormente, de discussão e tira dúvidas, que vai ser muito bom sobre a nova rotulagem dos alimentos estabelecida pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embora essa medida ela tenha entrado em vigor no ano passado, há um prazo de adequação de acordo com o empreendimento e o tipo de produto fabricado e comercializado. E um dos prazos termina agora, em outubro deste ano. Por isso, é importante a sua participação para você descobrir se você precisa ou não se adequar a essas novas regras o quanto antes. Esse assunto ele é muito importante, gente, para o setor de panificação e confeitaria. Por isso, a gente conta com a participação que vocês sempre fazem aqui com a gente no nosso chat. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, que é a Prática, a BAT e a JTI. E também o apoio de toda a diretoria da ABIP, e de forma especial eu gostaria de agradecer a parceria do segundo vice-presidente da ABIP, o Vinícius Dantas, que está aí online, já vi ele falando ali no chat com a gente, toda a equipe da Nipão, pela indicação das nossas convidadas e palestrantes dessa noite. Para conversar com a gente sobre essa nova rotulagem dos alimentos, está conosco a Bárbara Oliveira Santos. Ela é nutricionista e doutora em ciências de alimentos. Ela também é consultora de alimentos da Padroniz, com ampla experiência aí na elaboração de rótulos de alimentos. Também está com a gente a Maria Isabel Cansado. Ela é especialista em segurança alimentar com MBA em Engenharia e Inovação. Ela também é sócia proprietária da empresa Lab Consultoria e Treinamento, que há mais de 10 anos trabalha com consultoria em todo o território nacional, atendendo as áreas de food service, padarias e indústrias de alimentos. Meninas, Maria Isabel, Bárbara, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindas. E a palavra é de vocês. Obrigada, Jéssica. Todo mundo me escuta aí direitinho, gente? Sim, estamos escutando você. Pode avançar. Beleza, obrigada, Jéssica. Gente, boa noite para todo mundo.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, principalmente a MIPAM, que sempre dá um jeito de colocar a gente em tudo, apoia, está sempre presente, sempre colocando, apoiando e dando a mão mesmo, né? Agradecer a Bárbara, foi muito legal esse trabalho junto, passamos o final de semana aí fazendo material, estudando um pouco, e é sempre muito enriquecedor, né, quando a gente consegue ter essa troca, principalmente com pessoas tão bacanas, assim, né? Né, no finalzinho, para poder agradecer também à BIP. Sem esse tipo de abertura, a gente não consegue discutir um assunto tão polêmico, né? E a nova rotulagem, ela vem com essa carga de dúvida muito grande, e a gente está aqui realmente para poder minimizar a quantidade de dúvida que vocês, panificadores, principalmente, têm, e no final, o nosso objetivo é realmente deixar todo mundo um pouco mais calmo e todo mundo saindo daqui sabendo o que tem que fazer e o que tem que ser cobrado, né? E aí eu vou colocar aqui o material, tá? Nossa apresentação, e aí eu preciso que vocês me contem se já está todo mundo vendo. Vendo todo mundo? Beleza. Então, vamos começar. Vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre o que é essa tal de rotulagem nutricional. A rotulagem nutricional já tem muitos anos em todos os produtos, né, providos de indústrias, os produtos, principalmente os produtos de revenda, eles já são obrigatórios a ter a rotulagem nutricional há muitos anos. O que aconteceu hoje? Aconteceu uma modernização e uma alteração na forma de apresentação da rotulagem. E aí, com isso também, algumas inovações técnicas que a gente que trabalha com alimentos, a gente entende o quão importante é a informação ao consumidor, né? E essa rotulagem ela vem como um demonstrativo muito mais transparente para o consumidor e muito mais de fácil leitura, né? E aí, então, assim, em suma, né, a rotulagem nutricional ela é toda declaração destinada a informar o consumidor as propriedades nutricionais dos alimentos, né? E ela compreende a tabela de informação nutricional, que é aquele quadradinho que tem em todos os produtos, principalmente produtos de revenda, onde que tem as composições dos nutrientes, proteína, carboidrato, fibra, sódio, enfim, cada produto tem a sua lista de nutrientes específicas e algumas têm as destinadas por lei, né, que são obrigatórias. E vem a inovação agora, nessa nova rotulagem nutricional, que é a rotulagem nutricional frontal, onde que, além de você mostrar quais são os nutrientes e qual é a porção daquele nutriente, né, dentro daquela composição do alimento, a gente também vai ter que sinalizar que o alimento ele tem uma questão alta em, né? E aí, mais para o finalzinho da apresentação, a Bárbara, com toda a propriedade, ela vai explicar como é que isso vai funcionar, porque isso é um alerta mesmo, né? Mas a gente que trabalha com alimentos, a gente só tem a agradecer a esse tipo de norma, porque ela defende o consumidor e ela deixa um pouco mais clara a situação. Então, assim, o que eu queria pedir para vocês é deixar um pouquinho essa bronca da nova legislação de lado e entender que isso é muito legal, tá? Que a gente pode usar isso a nosso favor, tá? E além dessas duas coisas que eu já falei, a rotulagem nutricional também tem as alegações nutricionais, né? Que é se o produto ele tem algum alergênico, se ele compreende glúten, se ele compreende lactose, quais são os ingredientes que são pertinentes àquela formulação, tá? Então, isso é uma rotulagem nutricional, em suma, né? E a legislação, igual já foi falada, a Jéssica falou, bem dito pela Jéssica, é uma legislação que ela entrou em vigor no ano de 2022, em outubro do ano passado, tá? Mas ela tem esse caráter de adequação, então ela foi dada 12 meses de adequação para alguns casos, e esse caso compreende as indústrias, tá?
E aí, a RDC 429, que é a RDC da nova rotulagem nutricional, ela inclui as bebidas, que tem um prazo diferente da nossa, tá? Os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia. Então, hoje, todo mundo vai ter que rotular. Independente para qual fim que vai ter o alimento, esse alimento ele vai ter que ser rotulado. E aí a gente vai entender na prática como que isso vai funcionar e como que isso vai interferir a vida do panificador. Toda legislação, ela é composta, toda legislação da Anvisa, né, alimentar, ela é composta por uma IN, que é uma instrução normativa. Essas instruções normativas, elas servem em caráter mais explicativo da legislação, porque a legislação ela tem um dizer muito robusto, né, bem da galera do direito, né, da galera que entende normas e regras e tal, diferente do nosso entendimento. Então, as INs, que são instruções normativas, ela vem de uma forma mais didática, ela traz informação de um jeito mais didático, de uma forma mais clareza, assim, de informação. E a IN, normalmente a Anvisa libera junto com a IN um caderno de perguntas e respostas. E esse caderno de perguntas e respostas, ele é bem legal, porque eles tiram nossas dúvidas. Eles pegam um compiladão de um tanto de perguntas, as mais feitas, as mais discutidas, em caráter nacional, e aí eles criam esse formulário. E esse formulário já está na segunda edição, e foi através dele que eu e a Bárbara a gente construiu esse material. Então, nesse inicinho, a gente trouxe várias perguntas que tiram as dúvidas e as principais dúvidas de vocês, panificadores, tá? Então, a gente vai seguir por elas. Deixa eu só tirar esse meu negocinho daqui, que eu não consigo enxergar. Vamos começar aqui com a primeira dúvida que está nesse caderno de perguntas e respostas da Anvisa. A RDC 429 e a Instrução Normativa 75 de 2020, ela se aplica aos produtos que são destinados exclusivamente para fins industriais ou serviços de alimentação? Sim, ela se aplica a esses casos, tá? Então, os regulamentos da rotulagem nutricional, eles se aplicam a esses produtos conforme o artigo 2 da normativa. Porém, gente, existe alguns produtos que têm regras diferentes dentro da própria normativa. Então, a gente tem que tomar cuidado com os pormenores, tá? Para a gente não entender que está todo mundo dentro do mesmo barco. Porque é um barco único, mas ele tem vários botes salva-vidas nele, né? Então, cada um está nele dentro, surfando ali. Então, a gente tem que entender onde que vocês estão nele, né? A RDC e a IN se aplica aos alimentos ofertados pelo serviço de alimentação? Sim, ela se aplica somente aos alimentos embalados que sejam ofertados ao serviço de um serviço de alimentação. Nos casos dos alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, dos alimentos embalados que tenham sido preparados ou fracionados dentro do mesmo estabelecimento, há requisitos específicos da rotulagem, tá? Então, eu vou repetir isso nos próximos 10 minutos o tempo inteiro, até isso ficar claro, tá? Outra pergunta aqui que é bem legal, bem pertinente. O que se entende por alimentos embalados que tenham sido preparados ou fracionados e que sejam comercializados no próprio estabelecimento? Entende que esses produtos, gente, eles têm caráter voluntário para a tabela nutricional, tá? Entende que o produto que é produzido, fracionado, embalado no mesmo estabelecimento, ele não tem o critério de indústria, ele tem o critério de produção própria. Então, é um ambiente, por exemplo, uma padaria. A padaria ela tem sua produção e a produção produz o produto, esfria o produto, embala o produto, leva o produto para a loja. Então, ela fez a produção, o fracionamento e a comercialização no mesmo ambiente. Então, nesse caso, o caráter da rotulagem nutricional ele é facultativo, tá? Então, vamos continuar entendendo isso aqui. A legislação, ela fala, gente, então, em quais alimentos, então,
embalados, a tabela nutricional é opcional, no caso de opcional e facultativa ou voluntária, é tudo a mesma coisa, tá? Então, ora a legislação ela fala em opcional, ora ela fala em facultativa, ora ela fala em voluntária, mas o final da resposta é a mesma coisa, tá? Então, nos alimentos, em qual deles é opcional? Primeiro, no alimentos embalados, cuja a embalagem for menor, né, ou igual a 100 centímetros quadrados. Nesse caso, então, quando ela é pequenininha, então ela fica sendo voluntária. E aí, no caso que compreende a gente que é panificador, né? Alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor. Tá? Então, mais outra aqui, ó. Alimentos embalados que tenham sido preparados ou fracionados e sejam comercializados no próprio ou no mesmo ambiente. Também está voluntário, tá? Bebidas alcoólicas também entrou nesse voluntariado. Gelo para destinação de consumo humano. Então, o gelo que a gente usa lá na padaria não vai ter rotulagem. Não vai ter rotulagem frontal. Também é facultativo, tá? As especiarias, cafés, as especiarias, chás, por exemplo, também é facultativo. Vinagre, frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculo, as castanhas em geral, né? Nozes, castanhas, sementes, cogumelos também não precisam, entrou nessa gama dos itens que são facultativos também a rotulagem, tá? E o último item aqui carnes e pescados embalados, tá? Resfriados ou congelados, que não tenham sofrido nenhum tipo de modificação, ou seja, que não sofreram nada que vai fazer alteração no seu valor nutricional significativo. Então, esses itens, eles entram em caráter voluntário. Isso significa que a padaria não precisa rotular, a padaria fica facultativa, se ela quiser fazer, é ótimo, né? É um compromisso a mais que você está dando para o seu consumidor. Então, segue aqui comigo, gente. Essas exceções, né, os voluntários, os facultativos, né, que a legislação mostra, ela contempla uma variedade enorme de alimentos, né? Então, como que a gente consegue entender isso? Os estabelecimentos, então, que elabora, prepara e fraciona, depois embala e vende, no caso, oferta para venda, eles têm esse caráter facultativo, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Olha, aí aqui deixa muito claro, porque aí fala da gente, né? Porque aqui entra com carnes e pescados fracionados, entra com produtos cárneos e produtos lácteos, entra com os produtos cárneos elaborados. Por exemplo, se eu tenho um mini açougue dentro da minha padaria, né? Se eu produzo lá hambúrguer, almôndega, se eu tempero um frango e vendo esse frango temperado, nenhum desses produtos vão precisar entrar na nova rotulagem, tá? E aí entra o D, que é o que deixa mais claro a legislação para a gente, enquanto panificador, né? Que é produtos de panificação elaborados, exemplo, pães e bolos. E aí, para as padarias que têm como venda o food service, né, também entra com o voluntariado. Então, por exemplo, pratos prontos e semi-prontos elaborados, como marmitas, sushi, sobremesas, aí a gente pode ir para mais fundo, saladas, aqueles bowls de salada, os caldos que a gente serve no richô, para poder colocar na vasilhinha e o cliente levar para casa, pizza resfriada, sanduíches resfriados. Então, esses produtos não precisam de rotulagem. Mas vamos lá. Vamos supor que eu compre pizza de outra pessoa e venda na minha loja, embalada, resfriada, tá? Se essa pessoa ela produz em outro estabelecimento e entrega para você vender no seu estabelecimento, esse produto tem que vir rotulado. Ele tem que vir todo completinho, seguindo a legislação, tá? Se eu sou uma padaria que na minha indústria eu produzo pão doce, eu embalo pão doce em 2, em 4, em 6, em 12, e eu mando para uma outra unidade
ou mando para outra unidade, ou eu vou vender isso na farmácia, ou vou vender no hortifruti, em outro estabelecimento, em outro endereço, eu tenho que rotular, tá? Então, assim, se saiu de dentro do local onde é a minha indústria, eu tenho que rotular. Se eu comprei de outro estabelecimento e estou vendendo na minha loja, tem que vir rotulado, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente não cometer erros, sabe? Ah, mas eu compro essa lasanha, essa torta de frango, não sou eu que faço. Mas se você está vendendo e ela veio de outro lugar, ela tem que estar rotulada. Ela é a mesma coisa do biscoito. Se você compra o biscoito da Balduco, a Balduco vai te entregar o biscoito rotulado, tá? Então, o caráter de legislação é o mesmo para todos. Uma coisa que é muito importante também é as empresas de ingrediente. As empresas de ingrediente. Todas as empresas de ingredientes, elas também precisam rotular. Então, quando a gente lê ali o item B, está escrito produtos cárneos e produtos lácteos fracionados. Esses produtos fracionados, vendidos na sua loja, não precisam de rotulagem. Mas a empresa que vai fornecer esse produto para manipulação, por exemplo, o queijo que chega para eu fazer o pão de queijo, ele tem que ter rótulo. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a formulação e qual é a rotulagem dele, para eu poder rotular o produto que eu estou produzindo. O presunto, a mesma coisa. A Sadia, a Perdigão, vai ter que entregar a peça do produto com rótulo, porque eu preciso dessa informação para poder rotular os meus produtos, caso eu tenha que fazer a rotulagem, tá? Então, as empresas de ingrediente, elas precisam nos dar esse respaldo, tá? Então, pré-mistura de bolo, por exemplo, tem que vir com a rotulagem, o creme de leite, o leite condensado, né? E, enfim, todos os ingredientes que a gente usa para produção precisam estar rotulados, tá? Jéssica, alguma pergunta? Isabel, aqui no chat, a Alessandra, ela perguntou sobre o patê. E aí, se você quiser responder. Joia. O patê entra na mesma vertente que eu acabei de falar. Se ele é produzido no próprio estabelecimento, ele não precisa da rotulagem, tá? Ele não precisa da rotulagem nutricional e da rotulagem frontal, tá? Ele entra com o caráter de produção própria, vendido no mesmo estabelecimento. Mas vamos supor que você compre esse patê de terceiros. Você compre, por exemplo, rotisseria de terceiros. Você compra lá uma pasta de berinjela, você compra patês de outros lugares. Esse patê tem que chegar para você rotulado, tá? Da mesma forma, se você produzir patê na sua loja e distribuir isso para outras unidades, aí você tem que distribuir também rotulando, tá? Perfeito, Isabel. Obrigada. Obrigada, Alessandra, pela pergunta. E vocês que estão no chat, mande comentários, mande perguntas que a gente vai estar respondendo. Essa live é feita para vocês e a gente quer fazer ela de forma muito interativa. A Caterine, ela perguntou, tem uma dúvida, por que os alimentos terceirizados não precisam ter data de fabricação? Os alimentos terceirizados têm que ter data de fabricação. Todos os alimentos têm que ter data de fabricação e data de validade. Tá? Não existe um caráter de isenção para nenhum produto de produção própria que tenha ausência desse tipo de informação básica, inclusive. Perfeito, pode seguir por aí, depois a gente volta. Beleza. Então, joia. Então, gente, até esse momento, eu estou falando de rotulagem nutricional e rotulagem frontal. Lembra lá que quando... Quer ver? Vou até voltar aqui, para vocês verem que eu não estou... Aqui, ó. Joia. Eu falei de tabela de informação nutricional e rotulagem nutricional frontal, tá? A gente tem as alegações nutricionais. Eu não estou isentando ninguém aqui de alegação nutricional, tá, gente? Pois a Bárbara vai falar que isso é muito importante, vou deixar isso muito claro. E uma das alegações é validade e data de fabricação de produto. Vamos voltar aqui onde eu estava. Então, gente, que fique claro, eu produzi na minha padaria e distribuí, eu tenho que rotular.
eu produzi na minha padaria e estou vendendo na minha própria padaria, eu não preciso rotular, tá? Se eu comprei de terceiros e coloquei para venda na minha padaria, tem que vir rotulado. Beleza? Regra básica, tá? E aí entra em algumas outras dúvidas, né? Os produtos vendidos a granel, eu tenho que rotular? Não, também não. Também entra nessa especificação de ser voluntário, tá? Porque entende-se que o produto a granel está sendo manipulado e vendido no próprio estabelecimento. Então, ele entra com esse caráter também facultativo, tá? Os produtos vendidos no delivery, né? Também não precisam, entram no mesmo propósito, tá? Aí, na normativa, nesse perguntas e respostas, eles até colocam essa frase que eu acho que é muito legal de eu repetir, tá? A tabela nutricional é voluntária para os alimentos preparados em restaurantes e embalados para entrega ao consumidor, tá? Incluindo os vendidos por meio de plataformas digitais. Então, se eu produzir no meu estabelecimento e vendi a minha marmitinha, minha marmita, ou meu prato, ou minha massa, ou meu pão via delivery, ele está entendendo que é a mesma coisa da pessoa estar indo no seu estabelecimento comprar. Ele está entendendo que você está produzindo no mesmo ambiente, fracionando no mesmo ambiente, porcionando no mesmo ambiente, embalando no mesmo ambiente e vendendo no mesmo ambiente. Tá? O que muda ali é a forma de contato com o consumidor, né? Que no caso vai ser via aplicativo ou via delivery, tá? Então, são essas as categorias, né, que a gente passa. Eu indico todo mundo, se tiver um tempinho, leu esse documento de perguntas e respostas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo via WhatsApp, eu posso encaminhar para vocês, mas também não é difícil de achar ele no site da Anvisa, tá? Porque ele é bastante esclarecedor. Inclusive, ele é tão esclarecedor que todos os dias que a gente lê ele, né, Bárbara, a gente descobre uma coisa diferente. Assim, é um pouco até impressionante, assim, o tanto que a gente vai lendo, a gente fala, nossa, olha isso que não tinha prestado atenção nessa observação aqui, né? E aí é isso. Gente, eu vou passar a palavra para a Bárbara agora. Ela segue agora falando... Isabel, licença, desculpa. Deixa eu só confirmar com você. Então, os alimentos, voltando lá na pergunta da Caterine, né, que ela fez, você respondeu, dos alimentos terceirizados, que não precisam ter data de fabricação. Isso inclui ali o pão de forma, o leite condensado, esses produtos também que estão sendo vendidos ali na padaria. Sim, todos eles têm que ter data de validade e data de fabricação. A própria balança que tira o preço do produto pesado, ele já sai com essas informações em caráter obrigatório. Então, a gente tem que ter lá na etiqueta, né, do produto, fabricado em tal data, validade tal data, tá? Perfeito. A Amable, ela pergunta assim, mas a legislação não me faculta a opção entre a data de fabricação e lote, deixando obrigatória a validade? Faculta. Bárbara, segue aí, porque faculta sim. Boa noite, pessoal. Eu vou dar uma sequência aqui, e aí só para poder já esclarecer isso. O que acontece? A legislação, ela fala que a gente tem que ter, declarar um lote, né? Esse lote desse produto, ele pode ser tanto um código numérico que a gente pode criar, né, para cada produto ali, ou então a gente pode utilizar a data de fabricação como o lote, né? Então, é opcional isso. Então, fica a critério do estabelecimento. Normalmente, para padarias, o pessoal utiliza a data de fabricação porque eu acho que é até uma forma de mostrar mesmo para o consumidor como que aquele produto foi produzido, né? Que é um produto que está fresco. Então, normalmente, na padaria, padroniza a data de fabricação por essa questão, né? As indústrias grandes, né? Igual você citou a questão do leite condensado, né? Essas indústrias maiores, a maioria delas criam um código, tá? Então, fica a critério mesmo de tá definindo isso, tá? Isso é opcional. Tem alguma outra dúvida aí, Jéssica? Quiser esclarecer antes?
Tem uma dúvida, eu até ia fazer essa pergunta, o pessoal lá da Grande Pane também fez. No caso da mesma padaria com locais diferentes, no caso, eu não sei se é essa a pergunta, mas eu produzo em uma padaria, né, uma padaria central, e vou levar para vender nas outras padarias, nas minhas outras padarias. E nesse caso, funciona? Eu não preciso também desse novo rótulo? Nesse caso, você precisa do rótulo. Aí você está sendo enquadrado como central de produção, e a central de produção ela tem a produção externa ao local onde você está vendendo o produto. Então, você não se enquadra nessa isenção. Aí você tem que rotular. Perfeito. O Eric perguntou como que eu faço a tabela da rotulagem nutricional? Contrata a gente. Aí, ó, Eric. É bem Dá um complexo. trabalhinho, né? Dá um trabalhinho. Mas a gente pode conversar no particular depois, tá? Pode seguir aí, Bárbara. Vou dar sequência então, gente. Não tem mais nenhuma pergunta não, né? Tem uma apenas, eu não sei se ficou muito claro. A Silvana, ela fala bem assim, não tem como um produto não ter data de fabricação e de validade. Senão, como vamos saber quando foi fabricado? Eu acho que não ficou clara essa questão de data de validade e data de fabricação. Ah, tá. A data de validade ela é obrigatória, não tem jeito. Você tem que colocar a data de validade do produto, você tem que informar para o consumidor quando que aquele produto, até quando aquele produto pode ser consumido, tá? O que a Bárbara estava falando é que dentro da indústria a gente tem duas alegações para como dizer a fabricação do produto. Você pode dizer a fabricação do produto através de um código, que seria o lote dele, ou você pode dizer sobre uma data. Então, a data eu fabriquei esse produto dia 23/5/2023. Ou então, eu fabriquei esse produto no 00x2/23. Tá? Então, essa é a alegação. A diferença é que as grandes indústrias, elas precisam de rastrear, elas fazem rastreabilidade de produção. Então, elas preferem usar os lotes para poder conseguir rastreabilizar do que usar a data de validade, que pode confundir na hora de rastreabilizar. Né? Então, a gente que é padaria, que tem uma dependência menor desse rastreio, o que eu sugiro é sempre usar a data de fabricação do que usar o lote, tá? Para isso. E pode ser também, você tem o lote, a data de fabricação e a data de validade, tá? Não tem um, não isenta o outro, não, mas é facultativo. Certo, Bárbara? Isso, certinho. Então, vamos dar sequência, pessoal? Aqui a gente apresentou, né? O pessoal perguntar sobre a tabela de informação nutricional, como é que ela fica, né? Então, a gente colocou aí para vocês, para poder ver como que essa tabela ela vai ficar, tá? Esse aí é um modelo agora novo, né? Então, a gente observando aí, tem algumas informações que foram adicionadas, né, em relação ao modelo anterior, né? A gente tem açúcares totais, açúcares adicionados aí que foram acrescentados, a gente tem a questão das porções por embalagem, agora a gente também tem uma coluna aí de 100 gramas, então a gente vai mostrar num próximo slide aí mais detalhado para vocês. E a gente colocou também uma embalagem, né, para vocês visualizarem como que ficaria em relação à rotulagem frontal, tá? Nesse produto. Então, a gente pode ver aí nesses dois produtos aí, que a gente vai ter aí essa rotulagem frontal sempre na parte superior do rótulo, tá? Sempre na parte frontal do produto e sempre no painel superior, tá? Então, é realmente para dar um destaque a essa informação, tá? Que aquele produto, ele é rico, né, em açúcares adicionados, ou gorduras saturadas, ou então em sódio. E aí, a gente vem com as outras informações, né? Então, a marca do produto, né? A frase de indústria brasileira, o conteúdo líquido. Então, a parte frontal do rótulo, essas seriam as informações obrigatórias que a gente teria a partir de agora, tá? Pode passar o próximo slide, que eu aqui. Aqui, a gente colocou a tabela do jeito que ela era antes e o modelo como que ela ficou agora,
tá? Então, a gente consegue perceber que existem várias diferenças. A primeira diferença que a gente tem é a questão da própria formatação da tabela, tá? Agora, obrigatoriamente, essa tabela de informação nutricional, ela tem que ser com um fundo branco, tá? E as letras têm que ser escritas com cor preta. Por quê? Para poder dar realmente um destaque para essa informação. Anteriormente, né, essa tabela ela podia ser de qualquer cor, né? Muitas vezes a indústria até utilizava cores muito claras, que acabava que o consumidor nem conseguia fazer a leitura das informações direito, às vezes colocava em partes do rótulo que ficavam difíceis de leitura. Então, agora, essa nova legislação, ela foi bem clara em relação a essas especificações, exatamente para que não tenha nenhuma dúvida, né, e para que o consumidor consiga realmente visualizar essas informações, tá? Outra questão também é que a partir de agora, além de falar o peso da porção e a medida caseira dessa porção, a gente tem que colocar quantas porções estão naquela embalagem do produto, né? Então, se a gente pensa numa embalagem de pão, né? Que é a porção ali do pão francês, por exemplo, que é de 50 gramas. Se a gente comercializar um pacote com 5 pães, a gente vai colocar que a gente tem 5 porções nessa embalagem, tá? Outra informação, então, que eu já tinha falado, é a questão dos açúcares, né? Tanto os açúcares totais quanto os açúcares adicionados, anteriormente não era obrigatório ter essa informação, e a partir de agora a gente vai ter que informar isso para o consumidor, tá? A questão também dessa coluna adicional aí de 100 gramas, né? Essa coluna ela foi criada exatamente para facilitar para o consumidor, para que ele consiga comparar um produto com outro, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dieta muito restritiva e aí ela precisa seguir algumas recomendações ali para a alimentação dela, e às vezes ela ficava sem saber como que ela comparava um biscoito, por exemplo, com um bolo, ou um biscoito com um pão, né? Como que ia ser essa equivalência, já que as porções desses produtos, elas são diferentes, né? E aí, trazendo essa coluna da composição dos alimentos ali, em 100 gramas, fica mais fácil para esse consumidor estar conseguindo comparar um produto diferente de outro, tá? E aí entender bem essas informações. Outra questão também que ficou diferente é essa frase embaixo aí da tabela, né? Que antes tinha uma frase referente à dieta de 2.000 quilocalorias, né? E agora é simplesmente uma frase que está relacionando com o percentual VD, né? Que é o percentual de valores diários fornecidos pela porção, tá? Então, para deixar claro que esse percentual que vai estar aí nessa coluna percentual VD, ele é sempre referente à porção do produto, tá? E não a coluna de 100 gramas, tá? Então, quanto que aquilo ali equivale ali, quanto que aquele nutriente, né, aquele alimento ali, ele tem em relação ao que a pessoa deveria consumir durante todo o dia, né? Quanto que ele corresponde ali. Então, é relacionado a essa porção do produto. Pode passar. Aqui a gente vai mostrar para vocês essas mudanças da rotulagem, né? Então, essa apresentação, ela teve alteração, como eu falei, a questão das porções, então, porção por embalagem e medida caseira, a declaração agora incluindo os valores nutricionais por 100 gramas ou 100 ml do alimento, atualização dos valores de referência para cálculo. Então, tem vários nutrientes que os valores de referência para esse cálculo de percentual VD, eles sofreram algumas modificações, tá? Então, antes, por exemplo, o recomendado era uma gramatura de proteínas, por exemplo, né? E aí agora teve uma modificação em relação às gorduras também. Então, tem alguns nutrientes que esses valores de referência sofreram modificação para o cálculo. Em relação aos nutrientes,
a inclusão aí dos açúcares totais e os açúcares adicionados. Aqui, a gente está mostrando melhor cada uma dessas informações, né? Então, com essas mudanças da tabela de informação nutricional, o que melhorou, né? Então, a gente teve uma melhoria na legibilidade das informações, exatamente por conta desse contraste de cores, independente da cor que a embalagem do produto ela tiver, essa tabela sempre vai ser fundo branco e letra preta, então vai facilitar mais essa visualização. A inclusão desses novos nutrientes de relevância para a saúde na lista de declaração obrigatória, né? A inclusão de declaração do número de porções por embalagem, redução da variabilidade no tamanho das porções e revisão das regras sobre embalagens individuais. Então, isso é outra questão também, né? As embalagens individuais, agora tem algumas regras específicas, né? E quando a embalagem ali do produto contiver no máximo 2 porções do produto, ele vai ser considerado como uma embalagem individual. Então, por exemplo, se a gente tiver uma embalagem de pão francês e a gente tiver 2 pães, eu vou declarar somente a porção desse produto, que é de 50 gramas, uma unidade, tá? Como medida caseira. E aí eu não vou precisar de falar... aí eu teria que falar, né, quantas porções por embalagem que a gente tem se eu passar desses 2 pães, tá? Se eu tiver somente 2, eu não vou colocar porções por embalagem, vou colocar o peso total ali da embalagem, que seria 100 gramas, as 2 unidades. Se eu tiver mais do que 2 pães, aí eu tenho que colocar a porção individual, que é 50 gramas, uma unidade, e a quantidade de porções por embalagem. Então, 3 pães, né, ou 4, né, aí a gente coloca só o numeral ali. Inclusão da declaração, desculpa, pode voltar. Inclusão da declaração de valores nutricionais por 100 gramas ou 100 ml para permitir comparações e atualização dos valores de referência para cálculo do percentual de valores diários e revisão da frase do percentual VD. Então, essas são as mudanças da tabela de informação nutricional. Bom, para poder ficar mais claro para vocês, né, a gente fez agora uma parte que a gente foca nessa nova rotulagem voltada mais para o setor de panificação. Então, a gente coloca alguns exemplos para vocês entenderem realmente na prática como que vai ser essas mudanças, né, para o setor de panificação, tá? Bárbara, então, sim. Antes de a gente passar por essa parte dos prazos, só porque, como a gente estava falando sobre a tabela, tem 2 perguntinhas aqui sobre o assunto que eu acho que é válido a gente comentar. Como inserir na tabela as informações nutricionais de um produto panificado com insumos não fabricados pela panificação? Por exemplo, a massa folhada com recheio de presunto. Na tabela de informação nutricional ou na lista de ingredientes, né? Porque, por exemplo, para a tabela de informação nutricional, a gente vai fazer os cálculos referente a essa massa folhada, né? Então, a gente vai receber esse produto, ele vai vir com uma rotulagem, né? Então, a gente vai ter essas informações desse produto, né? E aí, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente vai considerar essa quantidade de nutrientes que tem nele no nosso cálculo, né? Então, quanto que esse produto tem de carboidratos, de açúcares, né? Enfim, de todos os nutrientes, isso vai ser adicionado ali no nosso produto, né? No nosso produto final. Então, a gente vai fazer o cálculo considerando essas informações que essa indústria passa para a gente, né? Em relação à lista de ingredientes, eu vou explicar mais para frente como que é feita essa lista de ingredientes quando, por exemplo, um dos ingredientes que a gente utiliza no nosso produto, ele tem vários ingredientes para o preparo dele. Então, por exemplo, uma massa folhada, a gente tem vários ingredientes, né? E aí eu falo mais para frente direitinho na questão da lista de ingredientes sobre isso. Tranquilo. Tem uma pergunta aqui, tanto da Amable quanto da Sildésia, que ela fala assim, a tabela nutricional só pode ser frontal? E aí a Amable pergunta, a rotulagem frontal deve ser sempre na parte superior do meu painel principal?
do meu produto, deve ser, né? Uhum. Que acontece? Em relação a essa localização, a rotulagem frontal, ela obrigatoriamente tem que ser na parte da frente do rótulo e tem que ser no painel, na parte superior, tá? Isso aí realmente foi definido na legislação que deve seguir essa referência. Já a tabela de informação nutricional, ela não tem uma localização obrigatória. Então, ela pode estar tanto na frente do rótulo, quanto na parte de trás, né, em outra parte do painel, tá? Isso aí pode ser em qualquer outro painel. Normalmente, né, para padarias, né, que a gente faz normalmente é uma etiqueta, né? Então, acaba que na própria etiqueta ali tem todas as informações, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, num leite condensado, por exemplo, né? A tabela dele às vezes está na parte lateral, então está na parte de trás do rótulo, né? Então, mostrando realmente que não existe uma localização obrigatória. Agora, a rotulagem frontal, que é aquela lupa, aí ela tem que realmente estar na parte da frente, tá? Então, entre as informações obrigatórias na parte frontal do rótulo, estão essa rotulagem frontal, que vai ser a lupa, né? A marca do produto, o conteúdo líquido, né, desse produto, e normalmente também aquela frase indústria brasileira, né? Mas essa frase pode estar até em sequência ali das informações de origem daquele produto, tá? Então, obrigatoriamente, são essas as informações que tem que estar na frente do rótulo. O restante pode ser tanto na frente quanto em outro painel. Mais alguma dúvida? Ou pode dar sequência? Pode dar sequência, depois a gente continua. Tá, joia. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Até a Maria Isabel já tinha dado início, a Jéssica tinha falado da questão dos prazos. Então, a gente tem que entender que a NDC 429 e a IN 75 de 2020, elas já entraram em vigor no ano passado, né? Em 9 de outubro de 2022. E a partir dessa data, os produtos, eles que já estão no mercado, eles já têm que começar a se adequar. Tá? Todo produto novo, então hoje eu comecei a produzir um produto, a partir de hoje eu tenho que já elaborar esse produto com a nova rotulagem, tá? Então, já que a legislação já entrou em vigor. Só que para aqueles produtos que já estão no mercado, a gente tem alguns prazos, né? E aí, de acordo com o tipo de produto, de acordo com o tipo de estabelecimento, a gente tem prazos diferentes para poder estar cumprindo, tá? Então, foram estabelecidos 3 prazos diferentes para adequação. Então, até esse ano, né? Então, até 9 de outubro de 2023, é o prazo máximo para os alimentos em geral, tá? E aí a gente inclui aqui as panificadoras, né? As padarias, a gente já tem que estar adequando os nossos produtos até esse prazo de 9 de outubro de 2023. A gente tem um segundo prazo aí, que é de 9 de outubro de 2024. Nesse caso, são para os alimentos fabricados por agricultor familiar ou então empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, MEI, agroindústria de pequeno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal. Então, eles têm um prazo um pouco maior, né? Então, até ano que vem. E já as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, o prazo delas é de até 2025. Tá? Então, a gente tem esses prazos distintos aí. E aí, também é determinado que aqueles produtos que eles foram produzidos antes do prazo, né, de adequação e que eles ainda não venceram, eles podem ser comercializados com a embalagem, com a rotulagem anterior, tá? Com as normas anteriores. Então, por exemplo, antes da rotulagem dessas normas entrar em vigor, a indústria produziu vários lotes, né? E a validade daquele produto, por exemplo, é de 3 anos, né? Esse produto ele já está no mercado, né? Então, ele já foi comercializado. E ele pode continuar sendo comercializado com essa rotulagem antiga, até esse prazo de validade dele, tá? Então, a gente ainda vai encontrar alguns produtos aí no mercado
que vão estar com a rotulagem antiga exatamente por conta dessa permissão, tá? Até o produto que foi produzido ali, até o momento de entrar em vigor a legislação, ele pode ser comercializado até o vencimento dele, tá certo? Pode passar. Aqui a gente colocou um exemplo, né, de um bolo de iogurte, e aí as próximas orientações a gente vai fazer com base nesse exemplo, para ficar bem claro para vocês como que isso seria na prática mesmo, tá? Então, a gente tem aí a tabela de informação nutricional desse bolo de iogurte, e logo abaixo da tabela a gente tem a lista de ingredientes, as declarações aí de alergênicos, né, de lactose e de glúten. Então, a primeira informação que a gente tem aí, que a gente observa na tabela de informação nutricional, é a informação sobre porções e medida caseira, tá? Essas porções e medidas caseiras, elas são definidas por uma tabela específica, tá? E isso é uma dúvida muito frequente das pessoas, que elas querem criar uma porção específica para o produto delas, tá? E isso não é permitido, então a gente tem que realmente seguir esses valores que já são pré-definidos nessa tabela específica, tá? Para que realmente seja um padrão, né? Então, que de uma padaria para outra, por exemplo, o bolo ele sempre tenha a porção de 60 gramas, né? Até para facilitar para o consumidor essa comparação dos produtos. Então, a gente colocou aqui alguns valores de referências, né, para a indústria de panificação, para vocês entenderem como que ficaria, né? Então, os bolos, né, independente do tipo de bolo, sem recheio, o peso da porção dele é pré-definido em 60 gramas, né? E aí a gente consegue observar ali na tabela de informação nutricional esses 60 gramas. Entre parênteses, a gente sempre tem que colocar a medida caseira desse bolo. E aí também é pré-definido como que essa medida caseira ela deve ser declarada, né? Então, no caso do bolo aí, que a gente viu que é 60 gramas, essa medida caseira ela sempre tem que ser declarada na forma de fatia ou fração desse bolo. Então, no nosso caso, o bolo que a gente usou como referência, esses 70 gramas correspondia a uma fatia do bolo, tá? E aí a gente tem que entender também que a partir de agora, como eu tinha falado, a gente tem que falar quantas porções por embalagem que a gente tem desse produto. Então, no nosso exemplo aí, a gente colocou um bolo que teria 240 gramas. E aí, considerando então uma porção de 60 gramas, esse bolo teria 4 porções dentro da embalagem dele de venda, tá? Então, é bem simples para entender como que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega o peso total ali do produto, divide pelo peso da porção e a gente consegue entender quantas porções por embalagem que a gente está comercializando ali, tá? Outros valores de referências que a gente tem aí são os pães embalados fatiados ou não, com ou sem recheio, de consumo individual ou não, que o valor padrão para eles é de 50 gramas, né? Então, eu tinha citado o pão francês, o valor de referência do pão francês é de 50 gramas. E a medida caseira dele é em unidades. Então, a gente coloca quantos pães que a gente tem ali, né? 2 pães, 1 pão, né? Para a medida caseira. Os pães doces têm frutas, croissants, salgados ou doces sem recheio, o valor de referência é de 40 gramas e a medida caseira também deve ser declarada em unidades. Aqui, outros exemplos, então, pão de batata, pão de queijo com recheio, o valor de referência é de 40 gramas e também a medida caseira é expressa em unidades ou fatia, né? Então, dependendo do pão, né, às vezes ele vai ser cortado em fatias, né? Então, a gente pode usar como referência ali a fatia. Pão de batata e pão de queijo sem recheio, aí o peso da porção já é um pouco maior, né? Que é 50 gramas, que também a medida caseira em unidades ou fatia. Então, assim, é sempre importante, quando for elaborar essa informação nutricional, pegar essa tabela de referência, né? Para poder realmente verificar qual que é o peso pré-definido para aquele tipo de produto, né? Qual que é a porção pré-definida e qual que é a forma de apresentação dessa medida caseira, né? Porque para cada tipo de produto, como vocês puderam observar, cada um tem um valor de referência diferente.
E aí, todo o cálculo, ele deve ser baseado nessa porção. Então, por isso que é tão importante, logo de início, antes de fazer essa tabela, já verificar qual que é esse peso dessa porção, para poder fazer tudo certinho, tá? Perfeito, Bárbara. Só para não acumular muitas perguntas aqui no chat. Pode falar. Então, deixa eu te passar algumas. Só reforçando aquilo que vocês falaram no início. Todas as padarias e confeitarias que possuem mais de um ponto de venda terão que contratar empresas para fazer a rotulagem com informação nutricional? Sim. Como a Isabel já tinha explicado anteriormente. Então, aquelas padarias que produzem os seus produtos, se comercializam somente na sua unidade, somente naquele endereço ali, eles não precisam obrigatoriamente apresentar a tabela de informação nutricional e essa rotulagem frontal, tá? Agora, aquelas padarias que têm um centro de produção, que vai vender esses produtos nas suas outras unidades, ou então que terceirizam também esses produtos, né? Então, às vezes tem uma produção que vende esse produto para um supermercado comercializar, para algum outro estabelecimento comercializar esse produto, eles obrigatoriamente têm que ter a rotulagem completa, tá? E aí inclui a parte de rotulagem nutricional toda. Rotulagem frontal, tabela de informação nutricional e as alegações. Então, é basicamente entender isso. Quem vende só no seu estabelecimento, não é obrigatório ter essas informações. Tem outras informações que eu vou falar mais para frente que tem que ter, mas essa parte de tabela de informação nutricional, rotulagem frontal, não precisa obrigatoriamente. Agora, ou seja, vender o produto para outro lugar, vender para o consumidor final, tem que ter rotulagem completa. Aí teria que contratar realmente uma empresa. Estamos disponíveis, né, Isabel, aqui, né, para poder realizar esse serviço e tem que ser realmente completo, tá? Tá certo. No caso, então, a confeitaria, ela tem várias unidades em diferentes cidades. Se ela produz tudo naquela unidade daquela cidade, então, por mais que ela tenha outras unidades em outras cidades, não tem problema. No caso, ela não vai precisar fazer essa nova tabela. Agora, se ela pegou um produto de uma unidade e levou para outra unidade, sim, esse produto precisa da nova tabela. É isso? Exatamente. Então, se cada unidade tem a sua produção local, não precisa. Se uma unidade só produz e manda para todas as outras, aí precisa já mandar com o rótulo completo. Perfeito. Exatamente. O pessoal ali da É Tudo Delícia, eles estão perguntando quais profissionais são habilitados para desenvolver uma rotulagem nutricional dentro da norma. A própria padaria pode desenvolver essa tabela? A própria padaria pode desenvolver essa tabela desde que tenha um profissional ali que tenha conhecimento sobre a nova legislação, que tenha conhecimento sobre a forma correta de realizar esses cálculos, né? Normalmente, os profissionais que realizam esse tipo de serviço são profissionais da área de alimentos, então, nutricionistas, engenheiros de alimentos, né? Tem alguns veterinários, né? Dependendo da área. Então, tem vários profissionais da área de alimentos que têm essa capacidade de elaborar o rótulo seguindo as normas, né? Tem conhecimento técnico para poder estar elaborando isso. Mas se a padaria tiver algum profissional da área, pode estar fazendo esse rótulo ali mesmo, tá? O próprio profissional ali do estabelecimento pode estar desenvolvendo isso. Perfeito, Bárbara. A Silvana, ela comentou aqui, um exemplo do bolo de 240 gramas. Normalmente, nunca pesa o que está na embalagem. Vou utilizar o valor da embalagem ou o peso do produto? O que acontece? Normalmente, existe um padrão, né, nas padarias, né? Então, o peso do bolo pode ser que ele tenha uma oscilação ali de poucas gramas em relação uma a outra, mas existe a ideia que exista um padrão, né?
desses produtos na hora de comercialização. Então, se houver esse padrão, a gente vai estar seguindo esse padrão. Então, normalmente o bolo da padaria é de 240 gramas. Pode ser que um dia passe 5 gramas, né, 10 gramas, mas o padrão é baseado ali nos 240 gramas. Então, a gente pode ter a tabela com base nesses 240 gramas, porque essa oscilação vai ser muito pequena, tá? Então, o ideal é que mantenha esse padrão. Agora, por exemplo, se um dia o bolo tem 240 gramas, outro dia o bolo tem 350, aí essa distorção é muito grande, né? É uma variação muito grande. Então, acaba que essa informação nutricional que vai estar ali presente, né? Pelo menos na questão de porções por embalagem, né? Vai variar um pouco. Agora, informação nutricional, né, que é a quantidade de ingredientes ali, tem 100 gramas, 60 gramas da porção, isso ele vai manter. Por quê? Porque esse cálculo, ele é baseado em 60 gramas do produto e ele é baseado em 100 gramas do produto. Então, independente do seu bolo sofrer uma variação ali de 50 gramas, né, 100 gramas, esse cálculo ele é feito com base nesses valores de 100 e de 60 gramas. Então, essa tabela não vai ter variação. O que vai estar variando é essa informação de porções por embalagem, entendeu? O restante vai manter, né, a mesma informação. É legal, Bárbara, a gente falar também que a rotulagem ela é feita a partir de receituário, né? Então, a gente pega a receita do produto e coloca o rendimento daquela receita que a gente está rotulando. Então, teoricamente, era para ser o padrão, ou pelo menos é o padrão que está na rotulagem. Exatamente. Normalmente, esse serviço, ele normalmente é feito a partir do fornecimento de uma ficha técnica desse produto, né? Então, a gente tem o correto é que as padarias tenham um padrão, né? Que a receita seja feita ali sempre nas mesmas proporções, né, de ingredientes, que não tem essa variação, porque o cálculo é feito com base nessas quantidades que são fornecidas para a gente. Perfeito, Bárbara. Só para complementar, a Sheila Barros ela pergunta qual a tabela normativa para medida caseira? Tem diferença? Então, na própria legislação, na própria IN 75, a gente tem essa tabela, né, é um anexo da IN 75, que ele fala essas referências. Então, é só pegar essa legislação que lá, um dos anexos vai ser essa tabela de porções de medida caseira. Mais alguma dúvida? Tem umazinha. Antes da gente, a Amabile mandou aqui. Meninas, eu gostaria de tirar mais uma dúvida, se possível. Como vocês procedem com relação à informação de isenção de registro? Ela vai no rótulo da indústria ou não? Quer falar, Isabel? Não, pode ficar à vontade. Pode falar? Então, quando o produto ele é obrigatório ter registro, esse registro ele tem que estar descrito ali no rótulo, né? Então, normalmente são produtos do Ministério da Agricultura, né? Do MAPA, né? Então, produtos de origem animal, normalmente tem esse registro ali e realmente, obrigatoriamente, tem que ter esse registro. No caso de panificadoras, né? A gente não tem os produtos que a gente comercializa na panificadora, normalmente eles são isentos de registro. Então, a gente não precisa estar colocando isso nesse rótulo que a gente vai estar fazendo, tá? Normalmente não, eles são fiscalizados, né? A não ser que seja parte de carnes, mas a gente normalmente é fiscalizado pela vigilância sanitária. E aí a vigilância sanitária, ela não exige que esse tipo de produto tenha registro. Então, a gente não precisa estar declarando ali que é produto isento de registro, porque a vigilância sanitária não exige isso, tá? Ela já entende, né? Ela já entende que é um produto que não tem registro. Perfeito, pode dar sequência. Obrigada. Ótimo. Pode passar, então, Isabel. Então, a gente voltando na questão da rotulagem frontal, né, que a Isabel já tinha dado início, o que é essa rotulagem frontal?
uma informação, né, para o consumidor sobre o alto conteúdo de nutrientes que são relevantes para a saúde, né? E essa informação, ela é declarada através de um símbolo, né? Que eu tinha mostrado naquele exemplo daquele produto, né? Então, tem um símbolozinho, que é uma lupa, né? Que é exatamente para dar um foco ali, né, para aquele consumidor, de que aquele produto ele é rico em alguns nutrientes que não são tão benéficos para a saúde. Esses nutrientes são os açúcares adicionados, as gorduras saturadas e o sódio, tá? E aí, como que a gente sabe se aquele produto ele vai precisar ter uma rotulagem frontal ou não? Foram definidos alguns limites para cada um desses nutrientes para poder verificar se aquele produto se enquadra ou não na necessidade de estar apresentando esse símbolo informativo, tá? Então, para a gordura saturada, foi definido que se houver 6 gramas ou mais em 100 gramas do alimento de gordura saturada, esse produto ele deveria ter um símbolo informativo de alto conteúdo em gordura saturada. Tá? O açúcar adicionado, o valor de referência de 15 gramas ou mais em 100 gramas do alimento, e o sódio de 600 miligramas ou mais em 100 gramas do alimento. E aí, para a gente tornar isso mais prático, né, a gente vai visualizar isso no exemplo que a gente está dando, né, que é do bolo de iogurte. Então, a gente vai fazer a comparação desses valores de referência com o que a gente encontrou no nosso produto. Volta, por favor, Isabel, só para ficar mais fácil a visualização. Então, vamos olhar um por vez, né? A gordura saturada, que seria 6 gramas ou mais, no nosso produto, ele tem 2,3 gramas, então ele tem uma quantidade abaixo. Então, ele não precisa ter um símbolo informativo de gordura saturada. No caso dos açúcares adicionados, o valor de referência é de 15 gramas ou mais, e o nosso produto teve 25 gramas, né, em 100 gramas de produto. Então, isso indica para a gente que esse produto ele vai precisar de ter um símbolo informativo de alto conteúdo de açúcares adicionados. Já em relação ao sódio, que é de 600 miligramas ou mais, o nosso produto ele teve 181 miligramas. Então, ele não precisa ter o símbolo informativo. Então, de todos esses 3 nutrientes, o único que a gente vai precisar de ter é o símbolo informativo de alto conteúdo de açúcares adicionados. Pode passar. Então, aí está um exemplo para vocês desse símbolo informativo, né? Como que ele deve ser apresentado. Na legislação, a gente tem vários modelos de referência sobre a formatação desse símbolo, tá? Então, de acordo com a quantidade de nutrientes que a gente tiver, então pode ter uma combinação que a gente tenha os 3 nutrientes, né? Então, alto conteúdo em açúcar adicionado, gorduras saturadas e sódio, né? Então, o símbolo vai ter os 3. Pode ser que tenha uma combinação de 2, ou pode ser só um dos nutrientes, né? De acordo com cada caso. E aí, esse símbolo tem a formatação que ela pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Então, existem vários modelos que a gente pode estar escolhendo qual que vai ficar melhor naquele nosso produto, tá? Então, fica a critério da gente qual o modelo que a gente vai usar de formatação. O que é importante deixar claro é que existem algumas regras de tamanho de letra, né? Tem toda uma referência que deve ser seguida e que aí realmente não tem como modificar. Esses tamanhos desse símbolo informativo, ele vai variar muito com o tamanho do rótulo do produto, né? Então, um produto que a gente comercializa um produto de 1 quilo, a embalagem às vezes é maior, o tamanho desse símbolo, ele vai ter uma proporção ali que deve seguir. Se é um produto que tem 100 gramas, por exemplo, que a embalagem é pequenininha, existe uma proporção ali de tamanho diferente para poder estar esse símbolo informativo. Então, tem que verificar bem isso em relação ao tamanho do rótulo, tá? Então, uma questão que eu até tinha esquecido de comentar sobre a tabela de informação nutricional, que é uma coisa de formatação que ficou faltando falar, agora existe uma regra de indentação também,
que deve ser seguida, né? Antigamente, todos os nutrientes, eles eram declarados na tabela de informação nutricional, tudo com recuo à esquerda. E aí, se vocês observarem, tanto açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras saturadas e gorduras trans, eles têm um espaçamento aí em relação à linha à esquerda, tá? Esse aqui Então, dá é para ver importante... direitinho. esse aqui, é por isso que eu lembrei agora de falar lá que isso. tá coloridinho. Então, existe esse espaçamento que é obrigatório, tá, gente? Então, tem que ser seguido. E aí, o espaçamento de referência é como se fosse a gente usasse a letra N para ver a distância que tem que ficar ali. Então, os açúcares totais, gorduras saturadas e gorduras trans, é como se tivesse um espaçamento de 1N. E os açúcares adicionados é como se a gente tivesse 2 letras N's ali antes da palavra, tá? Então, só porque me veio aqui agora que eu tinha esquecido de falar isso. Isso é uma formatação que é importante, tá? Que tem que realmente seguir essa referência. Pode passar, então. Agora, outra informação que a gente tem que escrever aí nos rótulos também é a lista de ingredientes, tá? Segundo a legislação vigente, com exceção daqueles produtos, né, que é composto apenas de um ingrediente, então, como por exemplo, açúcar, farinha, erva mate, vinho, né, esses produtos que só têm um ingrediente, eles não precisam ter lista de ingredientes. Os outros produtos, eles precisam ter lista de ingredientes, tá? E essa lista de ingredientes, ela deve constar no rótulo precedida ou da expressão ingredientes, ou então a forma abreviada aí, que é esse INGRE, né? Igual tá mostrando no exemplo aí para vocês, tá? Então, sempre colocar essa expressão e logo em seguida vir com a lista de ingredientes. Pode passar. E aí, gente, essa lista de ingredientes ela é obrigatória para todos os produtos de produção própria fabricados nas padarias, tá? E existe uma norma, né, de como que deve ser escrito esses ingredientes, né? Então, a primeira informação que é importante é que esses ingredientes, eles devem constar nessa lista em ordem decrescente da respectiva proporção. Ou seja, a gente sempre vai declarar a lista de ingredientes a partir daquele ingrediente que está presente em maior quantidade naquele produto, ingrediente que está em menor quantidade. Então, se a gente pega esse exemplo que a gente deu aí, o primeiro ingrediente da lista é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, isso quer dizer para a gente que esse é o ingrediente do bolo de iogurte que foi utilizado em maior proporção, tá? Já a cobertura de canela, por exemplo, que é o último ingrediente, é o ingrediente que foi utilizado ali para produção em menor quantidade, tá? Então, sempre do maior para o menor. Pode passar. Outra questão também que é importante a gente frisar aqui em relação à lista de ingredientes é que quando um ingrediente for elaborado com 2 ou mais ingredientes, ele é considerado um ingrediente composto, tá? E aí, a maioria dos ingredientes compostos, a gente precisa declarar, entre parênteses, qual que é a composição desse ingrediente. Então, no exemplo que a gente colocou aí, que é a cobertura de canela, né, é um ingrediente, tem vários ingredientes para a produção dele, né? Então, a gente tem açúcar gelado e canela em pó. Então, a gente precisa declarar, entre parênteses, qual que é a composição dessa cobertura de canela, tá? A única situação, né, que a gente não precisa de estar declarando, entre parênteses, esses ingredientes compostos, é quando são aqueles ingredientes que já têm uma formulação padronizada pela legislação, que já tem um regulamento técnico específico para aquele produto, né? E que já é pré-definido. Então, por exemplo, uma manteiga, a composição dela, ela já é pré-definida. O que tem que ter para ser considerada uma manteiga? Um leite condensado, por exemplo, também. Então, nesses casos, a gente não precisaria de estar declarando todos os ingredientes que fazem parte desse produto, né? Ele tem vários ingredientes, mas nesse caso, como é padronizada a composição, não precisa declarar. Agora,
aqueles ingredientes que tem uma variação da sua composição, aí obrigatoriamente a gente tem que abrir essa lista de ingredientes desse ingrediente novo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aí a gente teve a cobertura de canela, mas se a gente fizer, por exemplo, uma calda para um bolo, cada padaria pode ter uma receita diferente para calda, para aquela mesma calda, né? Uma calda de chocolate pode ser, às vezes, feita utilizando chocolate em pó, às vezes pode ser utilizado um achocolatado, pode ser utilizado utilizando uma cobertura de chocolate. Então, a gente pode fazer uma calda com vários ingredientes diferentes, né? Em estabelecimentos diferentes. Então, nesse caso, a gente tem que sempre abrir essa lista de ingredientes e declarar mais detalhadamente o que vem ali, tá? Pode passar. Ô, Bárbara, no caso da dúvida que a pessoa ela fez lá atrás, da massa folhada, abriria também o parênteses nesse caso? Exatamente. Nesse caso, a massa folhada, eu acho que ela não tem RTQ, tá, Isabel? Que eu saiba, não tem RTQ, que é esse regulamento técnico, né, que padroniza aquele produto. Então, se é um produto que não é padronizado, a gente vai abrir, né? Então, aquela massa folhada, nesse momento, na hora de descrever na lista de ingredientes, tem que abrir entre parênteses e falar qual que é a composição dessa massa folhada. Pode passar. Outra questão que envolve a lista de ingredientes também, que tem uma norma específica de como que deve ser feito, é em relação aos aditivos alimentares, né? Esses aditivos, eles sempre devem ser declarados nessa tabela, nessa lista de ingredientes, e sempre deve ser no final da lista de ingredientes, né? Então, eles vão ser sempre os últimos ingredientes que vão ser declarados, tá? E existe uma regrinha de como que esses aditivos devem ser declarados. Então, primeira coisa, deve declarar sempre a função principal ou fundamental desse aditivo no alimento. Então, como a gente observa ali no exemplo, a gente tem um melhorador de farinha, né? Então, o melhorador de farinha é essa função principal desse aditivo que a gente está utilizando. A gente poderia ter, por exemplo, também vários outros tipos de aditivos, então um aromatizante, né? A gente tem vários aditivos que a gente acaba utilizando nesses produtos de panificação, né? Que a gente tem que sempre declarar essa função ali dele, tá? Depois dessa função, a gente precisa sempre declarar o nome completo desse aditivo, né? Ou então o número INS dele. Esse número INS é um código que foi definido, né, do Sistema Internacional de Numeração, né, no Códex Alimentários, que foi pré-definido para cada tipo de aditivo. Então, cada aditivo tem um código diferente. E aí, às vezes, a gente pode declarar só esse código, ou pode declarar só o nome completo desse aditivo, ou então pode declarar os dois, né, tanto o nome quanto o código, tá? Isso é opcional. O importante é que a gente sempre declare para a pessoa entender qual aditivo que está sendo utilizado ali naquele produto, tá? Então, no nosso exemplo aqui, quais são os aditivos que a gente utilizou? Quais melhoradores de farinha? O ácido ascórbico e peróxido de benzoíla e ácido de carbonamida. Então, esses são os nomes dos aditivos que a gente utilizou como melhorador de farinha, tá? E aí é importante entender também que muitas vezes a gente vai utilizar mais de um aditivo, né? E como que a gente vai declarar isso? Porque às vezes tem vários que são para a mesma função, né? E aí o que é recomendado quando a gente utilizar mais de um aditivo com a mesma função, a gente pode fazer um agrupamento deles, né? Então, colocar em sequência esses aditivos. Não precisa necessariamente ser em relação a quantidade que eles estão presentes ali. Então, por exemplo, às vezes a gente teria o ácido ascórbico numa proporção maior, aí depois a gente tem um aromatizante e depois tem um outro melhorador de farinha. Se for pegar em questão de quantidade, né, de concentração e proporção. Como a gente tem dois melhoradores de farinha, um que é a maior concentração, o outro é o que é menor naquele produto, a gente pode agrupar isso nesse grupo e o aromatizante ficar separado, tá? Então, isso é
melhor, né? Fica até mais fácil para visualizar quais são a função, né, de cada aditivo ali dentro do produto. Pode passar. Outra questão, né, também que a gente tem que ter, e é obrigatório em todo rótulo de produto, é a denominação de venda, né? Essa denominação de venda é o próprio nome específico, não genérico, que indica a verdadeira natureza e as características do alimento. Então, basicamente, é o nome mesmo do produto, né? Então, bolo de banana, bolo bom bocado, bombom de morango, pão de batata, pão de doce tradicional. Então, a gente tem que ter essa denominação de venda de forma clara para que o cliente ele consiga entender realmente que tipo de produto que é aquele, né? Se a gente declarasse somente bolo, o cliente ele não saberia qual é o sabor desse bolo, né? De que ele é. Então, essa denominação de venda ela serve exatamente para isso, para a gente realmente entender o que é aquele produto, né? Então, é importante que ela seja feita de forma bem clara, né? E aí, às vezes, um produto congelado, por exemplo, nessa denominação de venda, ela tem que estar escrito que esse produto ele é congelado, né? Então, essa denominação de venda, ela tem que realmente ser de forma bem clara o que é, de que se trata aquele produto. Pode passar. Alguns alertas, né, que a Isabela até tinha falado, né, sobre algumas alegações que a gente tem que fazer nos rótulos. Dentre essas alegações, a gente tem o alerta em relação ao glúten, tá? O glúten foi criado uma lei, né, específica para ele, exatamente para poder não ficar sem ser declarada essa informação, sabe? E o objetivo dessa lei foi exatamente por conta da quantidade de pessoas que eram intolerantes ao glúten, né, e que consumiam alimentos contendo glúten sem saber que estavam presentes ali. E aí, por conta desse risco, a saúde dos consumidores foi definido nessa lei, né, 10.674 de 2003, que todos os alimentos industrializados, eles deveriam conter no rótulo e bula obrigatoriamente as inscrições contém glúten ou não contém glúten, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que a gente encontra muito rótulo errado, né, com aquele pode conter glúten. Não existe esse pode conter glúten, tá, gente? Então, ficar bem claro isso. Ou contém glúten ou não contém glúten. E aí, tem uma questão que é muito importante, que sempre que a gente tiver o risco de contaminação cruzada no alimento ali, então, por exemplo, eu tenho um produto, eu produzo um produto que não contém glúten, mas no mesmo local eu produzo um produto que contém glúten. A partir do momento que a gente produz no mesmo local, em período ali, curto de tempo, existe o risco de contaminação cruzada desses produtos, né? Mesmo que a gente limpe uma bancada, a farinha de trigo, por exemplo, que é um produto que contém glúten, né? Já tem estudos que mostram que as partículas da farinha de trigo, ela fica por horas no ar, né? Então, ele pode gerar uma contaminação ali do produto que for produzido depois, né? Então, em qualquer situação que a gente tiver com risco de contaminação cruzada, obrigatoriamente a gente tem que colocar que contém glúten, tá? Então, se a gente for pensar numa panificadora, a gente tem muito risco de contaminação cruzada, né? A não ser que a gente tenha uma produção totalmente separada de produtos que não tem glúten, né? Então, eu tenho utensílios separados, equipamentos separados, ou então eu tenho dias totalmente diferentes, né? E distintos ali de produção, que aí a gente consegue fazer uma boa higienização, né, que evita esse risco de contaminação cruzada. Se não houver essa situação, a gente sempre vai ter que colocar contém glúten, tá? Então, a maioria das panificadoras vão ter que colocar em todos os seus produtos a frase contém glúten, tá certo? E aí, só uma questão, essa frase contém glúten, não existe uma localização específica, tá? A legislação fala que a gente pode colocar essa frase, contém glúten ou não contém glúten, em qualquer parte do rótulo. Então, tem algumas indústrias alimentícias que até gostam de colocar essa informação logo na frente do rótulo para chamar atenção mesmo, para frisar que aquele produto não contém o glúten, tá? Normalmente, o pessoal coloca logo depois da lista de ingredientes,
mas fica a critério do estabelecimento, tá? Aonde que ele vai colocar esse alerta. Deixa eu passar. Um outro alerta que a gente tem que ter, né, que é obrigatório, é a declaração em relação à presença da lactose, tá? Então, existe uma RDC, que é a 136 de 2017, que estabeleceu os requisitos para declaração obrigatória da presença de lactose nos rótulos dos alimentos. Então, uma coisa que é muito importante de deixar claro para vocês é que a gente não deve declarar a ausência de lactose, né? Tem algumas indústrias que querem fazer um marketing ali dos seus produtos e fazem questão de colocar lá, não contém lactose. E isso é errado, tá? Então, a gente tem que declarar a presença da lactose. A ausência, ela não deve ser declarada, tá? E aí, essa frase tem que ser sempre contém lactose, né? E tem algumas regras específicas para ela. Pode passar. Em relação à lactose, ela tem que sempre estar imediatamente após ou abaixo a lista de ingredientes com caracteres legíveis que atendem aos seguintes requisitos. Então, tem que estar em caixa alta, em negrito, por contrastante com o fundo do rótulo e a altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura da letra utilizada na lista de ingredientes. Então, ela sempre vai estar igual nesse modelo aí, né? Caixa alta, em negrito, abaixo ali da lista de ingredientes. E essa altura é muito importante, que ela tem que estar ou igual da lista de ingredientes ou maior. Ela nunca pode ser menor, tá? Para realmente ter um destaque para essa informação, que é muito importante também, considerando que a gente tem várias pessoas que são intolerantes ou alérgicas à lactose, né? Intolerantes à lactose, desculpa. Outro alerta que a gente tem, que a gente precisa de fazer também, é em relação aos alergênicos, tá? Só que o caso dos alergênicos, ele não se aplica a alguns tipos de produtos que eu vou falar, tá? Esses alergênicos, essas normas estão na RDC 26 de 2015, tá? E a gente tem que falar, declarar a presença de alguns alimentos que têm característica de produzir alergia nas pessoas. Existe uma lista de referência, tá, desses alimentos que tem nessa legislação, e aí todos esses alimentos que estão nessa lista devem ser declarados, e também os seus derivados, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente colocou alérgicos, contém ovo, que é um alimento alergênico, leite, derivados de trigo, leite e soja. Então, quando a gente usa farinha de trigo, a gente está usando um derivado de trigo, e o trigo, ele é alergênico. Quando a gente usa, por exemplo, iogurte natural, a gente está usando um derivado de leite. Quando a gente usa óleo de soja, a gente está usando um derivado de soja. E todos esses alimentos são alergênicos e estão nessa lista da RDC 26. Então, é importante que faça uma pesquisa, né, nessa legislação, verifique todos os alimentos que são alergênicos, porque a gente tem que fazer essa declaração de forma correta, tá? Tanto do alimento quanto de algum derivado. E aí, o que é importante a gente entender também? Que esse alerta de alergênicos, ele não se aplica àqueles alimentos embalados que são preparados ou fracionados em serviços de alimentação e comercializados no próprio estabelecimento, né? Mas aí a gente já volta naquela questão da rotulagem nutricional, né? Quando é uma padaria, né, que tem um centro de produção ali que comercializa para suas outras unidades, já passa a ser obrigatório ter a declaração dos alergênicos, tá? Aqueles alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor também não é obrigatório ter essa lista de alergênicos, e os alimentos comercializados sem embalagens. Então, essas são as únicas exceções que a gente tem para essa declaração de alergênicos. Em todas as outras situações, a gente obrigatoriamente tem que fazer essa declaração, tá certo? E aí, só para a gente poder resumir aqui, ficar bem claro na cabeça de todo mundo, né? O que é obrigatório, o que é facultativo, né? Em qual situação que tem que declarar. Então, como que essa etiqueta, né, que a gente vai estar produzindo aí para as panificadoras, como que tem que estar, tá? Então, a gente tem que seguir as legislações específicas vigentes, né? E declarar as seguintes informações. Denominação. Então, primeiro eu vou falar as obrigatórias, né? Então, denominação de venda do produto é obrigatório, lista de ingredientes é obrigatório, a presença da lactose é obrigatória,
A presença ou a ausência do glúten é uma declaração obrigatória e a data de fabricação e validade. Lembrando daquela questão, né? Pode ser data de fabricação ou o código, né, do lote, tá? Normalmente, padaria, igual a Isabel tinha falado, a gente recomenda que seja realmente a data de fabricação para que o consumidor tenha ali a noção, né, de que é um produto fresco, né? Enfim, a validade já é indispensável, não tem como não ter a validade. Agora, em relação aos outros itens aí, né, rotulagem nutricional, rotulagem frontal e os alergênicos, elas são facultativas. E aí, qual que vai ser a situação? É aquela regra que a gente falou. Se o estabelecimento produz no estabelecimento ali e só comercializa no próprio estabelecimento, né, no próprio endereço ali, ele não é obrigado a declarar nenhum desses itens, rotulagem nutricional, frontal e os alergênicos. A partir do momento que aquele estabelecimento tem uma central de produção e ele vende esse produto para suas outras unidades ou terceiriza esse produto para outros estabelecimentos, ele passa a ser obrigatório a declaração dessa informação também, tá? Então, essas padarias que vão vender para outras unidades ou para outros estabelecimentos, tem que ter todos esses itens que estão nesse resumo aí, tá? Então, essa etiqueta vai ser maiorzinha, né? Igual a foto mesmo está mostrando aí, né? Então, vai ter o nome do produto, que é a denominação de venda, tem a data de fabricação, a data de validade, tem o peso, né? Que esse conteúdo líquido, né? Esse peso ali do produto também é obrigatório ter, né? Inclusive, a questão das balanças, né? O Inmetro, às vezes, né, vai fiscais para fiscalizar se essa balança está fazendo essa pesagem corretamente. Então, realmente, esse peso e a tara também da balança é obrigatório. A lista de ingredientes aí e a tabela de informação nutricional e também lista de alergênicos e aquelas alegações obrigatórias, tá? Então, esse realmente é o modelinho que ficaria essa etiqueta. E aí, gente, quer complementar alguma coisa, Isabel? Não, só queria depois tirar uma duvidazinha aqui. Tá. Pode seguir. Então, gente, em relação a essa nova rotulagem, né, a gente finaliza aqui nesse slide, e aí pensando, né, já que a gente está aproveitando aqui para poder falar sobre rotulagem, a gente resolveu falar rapidamente sobre a questão da rotulagem dos alimentos integrais, né, porque a gente sabe, né, que tem várias panificadoras que trabalham com linhas de produtos integrais, então entender também como que é a exigência dessa rotulagem nesses produtos é muito importante, porque é uma legislação recente, né? Então já está em vigor e também já casa bem com essa nova rotulagem, né? Já que já vai ter que editar, né? Alterar essas rotulagens, então é importante já saber essa questão dos integrais também. Aí, Bárbara, antes de você entrar nos integrais, deixa eu só complementar uma coisa. Eu falei no início que os produtos que a gente compra de revenda e vai vender na padaria, eles precisariam vir rotulados, né? Então, por exemplo, se eu compro uma torta de frango embalada e vou vender ela embalada na minha loja, ela tem que já vir rotulada. Agora, se eu compro pão de queijo do fornecedor e ele chega, eu vou assar, eu vou vender ele no balcão da minha loja, ele não precisa estar rotulado. Tá? Uhum. Acontece a mesma coisa com a empadinha, os salgadinhos. Ele tem que, se eu chegou no meu estabelecimento em caráter de revenda, né, que eu vou ainda finalizar, vou cozer, fritar, assar, eu não preciso rotular. Agora, se chegou para venda, chegou do mesmo jeito que ele chegou, eu vou vender, ele tem que estar rotulado. Só para poder deixar claro aqui, porque senão eu posso ter confundido alguém. Ô, Jéssica, você tem alguma pergunta? Porque antes da gente entrar nos integrais? Tem sim, algumas perguntas aqui. Vou ler para vocês. Vamos lá. Não havendo nenhum tipo de contaminação cruzada e meu produto não contém derivados do leite, eu posso declarar não contém lactose? Não. A alegação é só para contém lactose. O não contém lactose é errado, não é permitido.
Perfeito. No caso, vocês mostrando ali a tabela nos slides anteriores, vocês sublinharam ali de amarelo. Precisa ter esse sublinhado, precisa ter o destaque ali em amarelo? Você está falando Não. desses itens aqui, amarelo? Isso. Não, isso aqui foi só caráter de apresentação mesmo. Tá. Ali também, quando vocês citam, na hora que vocês vão descrevendo os ingredientes, também não precisa. Não, os Isso ingredientes aí, nesse fica bem slide. aqui, assim, ó. Fica bem lisinho, Para tá? aquele primeiro o primeiro modelo, Isabel, que eu acho que não tinha nada grifado antes. Esse. Aí, é assim que ela fica, Perfeito. né? Então, tudo branquinho, então sempre fundo branco, letra preta, nessa formatação que está aí. Esse é o modelo que a gente tem. E Maravilha. aí, lembrando que a gente tem vários modelos de tabela de informação nutricional, né? Então, às vezes um rótulo é muito grande, o modelo vertical, que é esse que a gente tem aí apresentado, ele cabe na formatação exigida, com tamanho de letra que é exigido. Então, até isso, tá, gente? É definido o tamanho de letra, qual tipo de letra, então tem todos os detalhes que a gente tem que seguir. E aí, caso esse tipo de formatação não caiba, né, no rótulo, tem outras variações. Então, tem modelo horizontal, né, tem um modelo horizontal e o vertical quebrado. Então, tem vários modelos que a gente pode estar adaptando para que caiba direitinho no rótulo, tá? E aí, para ficar claro, ficaria exatamente dessa forma aí, a tabela de informação nutricional e depois a lista de ingredientes ali separada, né, com as alegações, né, as advertências que tem que ter. Ô, Bárbara, vamos deixar essa imagem na tela só para confirmar. A Silvana até pergunta, então, ausência de lactose, eu não declaro nada. Então, ali embaixo vocês colocaram, contém lactose, contém glúten, contém, né? No caso, se não tiver, eu não preciso declarar, não contém lactose, é isso mesmo. Você pula a informação. Então, vai ser, por exemplo, ingredientes, ou contém ou não contém glúten, e se não contém lactose, você ignora, você não coloca mais nada. Só o glúten que é obrigatório que você tem que falar, ou contém ou não contém. No caso da lactose, é só presença. Só que aí, gente, você tem que tomar cuidado, porque se você declarar, por exemplo, dentro do alergênico, que você tem derivado de leite, você contém lactose. Então, tem que tomar cuidado com o contexto no geral. Por quê? Porque se você usa um ingrediente dentro da sua formulação, dentro da sua receita, que está rotulado falando que ele contém derivados de leite, o seu produto contém lactose. Exato. Perfeito. Meninas, a Vanessa Leão, ela fala, Levain, que seria uma fermentação natural, preciso abrir lista de ingrediente? Não, o levain é um fermento à base de farinha e água. Acredito que você não precisa abrir parênteses nele, não. Porque porque ele já é descritivo, já é descrito como fermento natural. Perfeito. Tem mais perguntas aqui. Tem gente no chat querendo saber quanto custa uma rotulagem por produto feita por um profissional. Aí tem uma outra pergunta. Um conjunto de padarias vizinhas ali pode contratar um profissional para desenvolver a rotulagem dos produtos? Pode, mas o que acontece? É um volume de trabalho, né? E é um volume de trabalho individualizado, porque cada padaria vai ter o seu receituário. Então, a gente usa o receituário para rotular. Então, assim, é legal fazer um combuzão? Dá para poder fazer um preço melhor? Talvez, né? Mas não necessariamente eu vou ter menos trabalho com isso. Perfeito. Eu também, assim, o que acontece? Juntar com outras padarias, pelo menos eu trabalho, conforme a quantidade, eu consigo dar um desconto, né? Tem alguns produtos que são muito semelhantes, então, assim, a gente consegue fazer um preço melhor nesse combo, né? Mas aí, o que tem que tentar entender também, por exemplo, igual eu falei, o bolo de iogurte numa padaria, às vezes ele não é o mesmo bolo de iogurte de outra padaria, né? Então, se eu faço o rótulo de um bolo de iogurte de uma padaria, não vai não quer servir dizer para que da outra, né? mesmo. Porque a composição ali, a formulação é diferente. Às vezes, uma
usa um ingrediente diferente, né? Então, ela vai ser diferente, né? Então, utilizar o mesmo rótulo de uma padaria para outra não dá certo, porque a composição dos produtos é diferente, né? Mas essa questão de, às vezes, juntar para ter um volume maior e contratar um profissional, acho que até é válido, né? Pelo menos eu trabalho com volume e eu consigo trabalhar com um certo desconto, né? Claro que cada caso é um caso, né? Tem produtos que são muito complexos, né? Que o trabalho é muito maior, né? Tem produtos que a quantidade de ingredientes é tão pequena que é mais tranquilo de fazer a informação nutricional. Então, é avaliar cada caso. Cada caso é um caso. A Silvana está aqui no chat pedindo uma ajuda. Corante tartrazina, eu posso declarar como corante tartrazina INS 102 ou corante amarelo tartrazina INS 102? Pode colocar corante tartrazina. Tartrazina. E assim, se você puder não usar, né? a gente agradece. Exatamente. Substitui ele por um amarelo, ovo natural, por urucum, né? Faz bem substituí-lo. É até bom ela ter falado sobre ele, porque ele é um dos corantes que é obrigatório a declaração dele, né? Então, realmente tem que estar o nome dele por extenso, né? Para que o consumidor veja que tem corante tartrazina. Porque ele é alérgico também, né? Então, tem pessoas que têm alergia a esse corante, então é obrigatório que esse corante, o nome dele tem escrito ali, não só o código, tá? Então, pode ser o nome e o código, mas no mínimo o nome. Tá certo. A Débora mandou uma mensagem aqui no chat bem interessante. Ela falou assim, para indústrias, né, no sistema business to business, o modelo de tabela nutricional é diferente? Sim. Nesse caso, quando é business to business, né, que é indústria para outra indústria, não precisa de ter essa coluna da porção, né, e nem do percentual BB, né, a gente pode ter somente essa coluna da composição centesinal. Então, ela é diferente. E aí ela não vai ter, né, essa questão da porções por embalagem, né, a questão da porção, né, porque ela vai ser com base em 100 gramas somente. E aí o estabelecimento lá, né, quando ele for produzir o produto dele, aí ele vai criar uma tabela conforme esse modelo aqui que a gente está apresentando. Tá, joia. Uma última pergunta, o Tarcísio Andrade, ele pergunta, tem um programa para indicar, para imprimir na térmica? No caso, deve ser a etiqueta, né? Quer falar, Isabel? Olha, eu assim, agora de cabeça não estou lembrando, não, mas tem alguns clientes meus que já usam esse tipo de programa. Aí tem uma etiquetadora, né, padronizada também, que ela já sai o rótulo inteiro, que é legal. Depois a gente vai passar nosso contato, vocês podem chamar pelo WhatsApp, que aí essas dúvidas mais particulares, assim, a gente tenta buscar na nossa rede de contato e a gente entrega as respostas depois. E tem que ter bastante atenção, né, na hora de fazer a pesquisa realmente desses softwares, né, porque para ver se realmente ele utiliza as regras certinhas, né, porque mesmo com a nova legislação, igual eu falei dessa questão da reinventação, né, que esse espaçamento entre as açúcares totais, as açúcares adicionais, tem algumas que acabam imprimindo, não está com esse espaçamento, né, então algumas coisas das normas que são bem claras e que devem ser seguidas, tem alguns que não estão saindo da forma correta, sabe? Eles estão precisando de alguns ajustes. Então, sempre antes de contratar, de comprar, a gente acho que é interessante realmente verificar se está seguindo realmente todas as normas que são exigidas, tá? E até o tipo de letra, né? Porque existe a letra específica, o tamanho de letra específico, então esses espaçamentos são muito importantes, né? Tem que tomar cuidado. Até assim, eu rotulo pelo Excel, né? Tem uma tabelinha de Excel que eu vou fazendo meio automático, assim. E aí, é difícil quando a gente vai fazer a diagramação. Agora, por exemplo, vocês estão vendo ela no Zoom, né? Então, ela está com umas linhas pretas que não existe. A linha tem que ter todo padrão, é toda na mesma cor e tal. Então, vocês estão enxergando umas linhas pretas que é por conta do Zoom, mas que a rotulagem não tem mesmo, né? Então, é difícil dar os espaçamentos, é complicado.
Então, assim, tem coisa que é bem manual, né, Bárbara? Tá bem manual ainda. Sim. Eu faço também tudo no Excel, tudo manual. Porque aí Tá a gente joia? garante que realmente vai estar seguindo toda a exigência, né? O espaçamento de linhas tem que ser todos iguais, tem toda uma norma. Isabel, Bárbara, a gente está com um tempo apertado, mas Bora eu lá. queria que vocês passassem os contatos de vocês, fizessem aí para a gente estar fechando Não, Jéssica, a essa gente ainda tem noite, né? Deixa conteúdo. só a gente finalizar, Deixa a gente integrar finalizar aqui rapidinho. É muito rapidinho. É Então bem vamos lá. rapidinho. Os Tá? integrais agora, rapidão. Então, só para a gente finalizar aqui com os integrais, gente, essa legislação é a RDC 493, né, de 2021, e ela está em vigor desde abril de 2022, né, então desde o ano passado. E ela dispõe sobre os requisitos de composição e rotulagem dos alimentos contendo cereais para classificação e identificação como integral e para destaque da presença de ingredientes integrais. Tá? Então, entrou em vigor em 2022, e aí o prazo para adequação, né, era até abril deste ano, tá? Então, a partir de abril deste ano, todos os rótulos de produtos integrais já têm que estar alterados, tá? Pode passar, Isabel. E aí, os alimentos, eles classificados como integrais, eles vão poder apresentar a expressão integral. Então, que fique claro, eles podem ter essa expressão, não é obrigatório ter essa expressão integral, tá? Mas para poder colocar num produto que ele é integral, ele tem que seguir duas recomendações. A primeira é que o produto, ele tem que conter no mínimo 100% de ingredientes integrais e, ao mesmo tempo, a quantidade desses ingredientes integrais tem que ser superior à quantidade dos ingredientes refinados. Então, se eu tiver um produto que ele tem 25% de ingrediente integral na formulação dele, ele não pode ter, em hipótese alguma referência falando que ele é integral. Tá? E aí, ao mesmo tempo, se eu tiver 30% de ingredientes integrais, só que eu tenho 35% de ingredientes refinados, também não pode, tá? Então, tem que se adequar a essas duas exigências, tá? Elas são somadas, tá? Não é ou uma ou outra, tá? E os alimentos contendo cereais, eles vão ser classificados como integral quando essa porcentagem total de ingredientes integrais presentes no produto for declarada na denominação de venda com caracteres do mesmo tipo, tamanho e cor. Então, para eu falar que um produto ele é integral, obrigatoriamente essa porcentagem de quantidade de ingredientes integrais tem que estar logo em sequência, tá? Igual está nesse exemplo aí. Então, integral, 52%. O que isso quer dizer? Que ele apresenta 52% de ingredientes que são integrais, tá? E aí, no caso de produtos líquidos, essa expressão, ao invés de ser integral, ela deve ser com cereais integrais, tá? Então, na denominação de venda lá do produto, né? Qual que é o tipo de produto? Tem que colocar com cereais integrais. E também apresentar essa porcentagem, tá? Pode passar. E aí, essa porcentagem do ingrediente integral, como que a gente determina, né? Como que a gente calcula? Ela deve ser determinada com base na quantidade dos ingredientes adicionados ao alimento no momento da fabricação em relação ao peso do produto final, tal como exposto à venda. Então, se a gente usa ali 100 gramas de ingrediente integral, né? E aí a gente tem ali 1 quilo de produto final, né, exposto para venda, quer dizer que a gente tem 10% de ingredientes integrais ali. Então, nesse caso, a gente não pode declarar que esse produto é integral. Mas se a gente tivesse 300 gramas, a gente teria 30% e a partir daí a gente poderia estar declarando, tá? Então, é a quantidade desses ingredientes que a gente adiciona na formulação em relação a esse peso final do produto para venda, tá? E aí é importante falar que essa porcentagem, ela sempre deve ser expressa em número com uma cifra decimal, a não ser que essa primeira cifra decimal seja 0, aí vai ser o número inteiro. Então, naquele exemplo que era 52%, ele só pode ficar 52% se o valor for 52,0.
Caso seja 52,2, por exemplo, tem que colocar o percentual certinho, 52,2%, tá? Então, sempre com uma casa decimal, a não ser que essa casa decimal seja 0. Pode pensar. E aí, os alimentos contendo cereais, mas que não forem classificados como integrais, ou seja, aqueles que não têm no mínimo 30% de ingredientes integrais e que não possuem maior quantidade de ingredientes integrais em relação aos ingredientes refinados, eles não vão poder conter nenhum vocábulo, sinal, denominação, símbolo, emblema, ilustração ou qualquer representação gráfica que indique que o produto é classificado como integral. Por quê? Porque aí a gente estaria colocando, seria uma informação falsa para aquele cliente, né? Para aquele consumidor. Então, nada que faça referência a produto integral pode estar no rótulo desses produtos, já que eles não se enquadraram naquele critério para ser chamado de integral, tá? Pode passar. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né, essa questão dos integrais, né? É uma regra nova, é muito simples de estar conseguindo se adequar, né? Lembrando que a gente tem que usar todas aquelas regras padrões, né, que a gente falou anteriormente, da nova rotulagem. Isso se aplica para todo tipo de produto, né? E caso o produto seja integral, além daquelas recomendações, a gente tem que aplicar essa questão agora, né, de como que vai ser essa declaração, seguindo esses valores de referência de 30%, né, e essa exigência aí que a gente tem para produtos integrais, tá? Então, queria agradecer, né, o convite, né, acabou que eu comecei no meio, não consegui agradecer, e me colocar à disposição, né, agradecer a BIP, agradecer a parceria com a Mipão também, que está sempre aí com a gente, né? A gente está apresentando aqui os nossos contatos, né? Tem os nossos e-mails, né? Os nossos telefones de contato. Esses telefones têm o WhatsApp, então vocês podem estar entrando em contato com a gente, tirando qualquer dúvida, né? A gente está à disposição, né? E aí, caso tenha alguém, né, que precise de realizar esse tipo de serviço, a gente pode estar fazendo uma proposta para vocês, né, Isabel? E tirando as dúvidas mesmo, né? A gente está aí para isso. Tá bom? A gente sabe que tem muita dúvida sempre, às vezes agora a gente falou as coisas aqui, né, e a pessoa ainda não teve dúvida, mas na hora de fazer pode estar surgindo alguma dúvida, né, alguma situação que não foi falada, e aí a gente está à disposição, tá, para esclarecer qualquer coisa. Tá, gente, muito obrigada, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, o tempo de vocês, a presença de todo mundo, a Mipão, a BIP, sempre parceiro nosso, né? Então, muito obrigada, Jéssica, obrigada, presidente Paulo, presidente Vinícius, obrigadão, viu, gente? Boa noite. Muito obrigada, Bárbara, muito obrigada, Isabel, e eu agradeço vocês que participaram com a gente aqui no chat. Eu acredito que a nossa live ficou ainda melhor, né? Mais interativa, por causa da presença de vocês, da interação de vocês com essas grandes especialistas. Tem muitos elogios aqui no chat, meninas, para vocês. Eu agradeço em nome da ABIP a participação. Esse Tira Dúvidas foi excelente aqui na nossa noite, abrilhantou ainda mais a nossa noite. Muito obrigada mesmo. Os contatos delas estão aí na tela. A nossa live vai ficar gravada aqui no nosso canal da ABIP no YouTube. Eu aproveito e te convido para se inscrever no nosso canal, curtir aqui. No caso, você curtindo ajuda a distribuir o nosso vídeo para outros panificadores e confeiteiros. Então, a informação vai chegando para outras pessoas também. Muito, muito obrigada pela participação de vocês e uma excelente noite para todos. Até mais. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite.